Quando pensamos em invenções que mudaram o mundo, talvez a última coisa que venha à mente seja o Brasil. Afinal, nós mesmos muitas vezes subestimamos o potencial criativo e inovador do nosso próprio país. Mas você sabia que soluções revolucionárias, capazes de transformar vidas em escala global, foram idealizadas por mentes brasileiras? Pois é, às vezes, a genialidade está bem ao nosso lado, mas passa despercebida. O que torna essas invenções ainda mais fascinantes é que muitas surgiram como respostas a problemas reais, enfrentados em cenários desafiadores, mostrando que criatividade e perseverança são marcas registradas da nossa gente. E quer saber o melhor? Essas ideias não apenas melhoraram a vida de quem está aqui, mas atravessaram fronteiras, influenciando inúmeras outras nações, de um simples chuveiro elétrico que garantiu banhos quentes de maneira econômica a técnicas de exploração de petróleo que colocaram o Brasil no mapa da inovação. Cada criação carrega em si um pouco do nosso espírito de adaptação e transformação, mas o que essas invenções têm em comum é algo ainda mais poderoso, a capacidade de inspirar. Elas nos mostram que, por mais adversas que sejam as circunstâncias, sempre existe uma maneira de deixar nossa marca no mundo. Prepare-se para conhecer as 10 invenções brasileiras que não apenas mudaram a história, mas também nos lembram que grandes ideias podem vir de qualquer lugar, inclusive daqui. Quer saber quais são elas? Então, vá se acomodando, porque você está prestes a descobrir um lado do Brasil que talvez nunca tenha imaginado. 1. Coração artificial. Você já parou para pensar que a ideia de um coração mecânico, capaz de substituir temporariamente o órgão que tanto nos mantém vivos, surgiu aqui no Brasil? Pois é, nos anos 1960, o médico Adib Jatene deu um passo revolucionário na medicina ao criar o coração artificial brasileiro. Imagine o impacto disso naquela época, enquanto muitos sequer sonhavam com tecnologias avançadas, ele trouxe uma solução concreta para quem enfrentava problemas cardíacos graves. E não era apenas uma peça de tecnologia, era um símbolo de esperança. Para os pacientes, essa invenção era como um suspiro de alívio, uma chance de vida em meio ao caos. Esse coração artificial funcionava como um suporte vital, permitindo que o coração natural descansasse ou que um transplante fosse viabilizado. Adib Jatene não apenas desenvolveu um dispositivo médico, e ele inaugurou uma era de transformação na cardiologia brasileira. Pense na coragem necessária para criar algo tão complexo em um tempo onde o acesso à tecnologia era limitado no Brasil. Mas ele foi além. Mostrou ao mundo que a genialidade brasileira não tem limites, e que a mudança pode vir das mãos de quem ousa desafiar as probabilidades. E quer saber o mais impressionante? Esse avanço abriu portas para pesquisas e tratamentos que salvaram e continuam salvando milhares de vidas. A invenção de Jatene foi uma faísca que inspirou outros profissionais a explorar soluções igualmente inovadoras. 2. Máquina de escrever Perkins Braille. Agora imagine um mundo onde a escrita e a leitura não são barreiras, mas pontes para a inclusão. Foi exatamente isso que José Álvares de Azevedo proporcionou ao adaptar e revolucionar a máquina Perkins Braille aqui no Brasil. Sua versão desse equipamento mudou completamente o jogo para as pessoas cegas, permitindo que elas tivessem acesso a uma ferramenta prática para ler e escrever em braille. Pense no impacto dessa invenção, e não se tratava apenas de tecnologia, mas de um convite à autonomia e à transformação social. A máquina brasileira tornou-se mais leve, acessível e fácil de usar, possibilitando que mais pessoas tivessem acesso à educação e à informação. Para quem nunca precisou lidar com a falta de visão, é difícil imaginar o tamanho da mudança que algo assim trouxe para essas vidas. Era como se alguém tivesse acendido uma luz em um mundo de escuridão. E mais, o design otimizado aqui no Brasil serviu como modelo para outras versões ao redor do mundo, reafirmando a capacidade do país de criar invenções que transcendem fronteiras. Essa história não é apenas sobre uma máquina, mas sobre a essência da inovação, resolver problemas reais com criatividade e empatia. José Álvares de Azevedo mostrou que a tecnologia pode ser uma poderosa aliada na luta pela igualdade de oportunidades. 3. Identificador de chamadas, BINA. Já pensou como seria atender o telefone sem saber quem está do outro lado da linha? Até os anos 1980, isso era realidade. Foi quando um brasileiro, Nélio José Nicolai, revolucionou nossas vidas com uma invenção que se tornou indispensável, o BINA, ou OB identifica número de acesso.
Ele criou um sistema capaz de identificar o número de quem estava ligando antes mesmo de você atender. E não foi só uma mudança tecnológica, mas uma verdadeira transformação no jeito como nos comunicamos, tornando nossas interações mais seguras e controladas. O impacto dessa invenção é algo que às vezes nem percebemos, mas que moldou o mundo moderno. Com o Bina, empresas passaram a filtrar contatos, famílias ficaram mais conectadas, e claro, ninguém mais precisava se preocupar com chamadas inesperadas. Até mesmo as tecnologias de bloqueio e spam que usamos hoje têm suas raízes na inovação de Nikolai. É incrível pensar que algo tão simples, mas tão essencial, foi fruto do brilhantismo de um brasileiro. Ele pegou um problema comum e ofereceu uma solução prática que o mundo inteiro adotou. Essa invenção não apenas mudou o mercado de telecomunicações, mas abriu caminho para ideias ainda mais avançadas em identificação e segurança digital. O Bina, que começou como um acessório dos antigos aparelhos de telefone fixo, evoluiu junto com as tecnologias móveis e continua indispensável até hoje. 4. Orelhão. Quem viveu no Brasil nos anos 1980 e 1990 certamente tem memórias envolvendo aquele telefone público com sua cúpula arredondada e imponente. Criado pela arquiteta CHRYL Correia Lira, o orelhão foi mais do que uma solução prática para comunicação em locais públicos, ele se tornou um verdadeiro símbolo cultural. Sua forma inconfundível não apenas protegia os usuários contra o barulho e a chuva, mas também representava a criatividade e o design funcional brasileiros. O orelhão não demorou a chamar atenção além das fronteiras do Brasil. Sua combinação de praticidade, acessibilidade e estética influenciou o design de telefones públicos em outros países. E não era apenas bonito, e ele era resistente, adaptado ao nosso clima e fácil de identificar em qualquer canto. Se você precisasse fazer uma ligação urgente, bastava procurar por aquela cúpula familiar na paisagem urbana. É curioso pensar como algo tão simples ajudou a conectar milhões de brasileiros por décadas. Mesmo com a chegada dos celulares, o orelhão ainda carrega um peso nostálgico e cultural. Muitos deles ainda estão espalhados pelas cidades, e alguns até foram transformados em obras de arte ou pontos turísticos. Essa invenção, que uniu funcionalidade e estilo, nos lembra que o design inteligente pode transformar o dia a dia. 5. Urna eletrônica. E quem diria que o Brasil se tornaria referência mundial em tecnologia eleitoral? Foi em 1996 que a urna eletrônica, uma invenção genuinamente brasileira, deu seus primeiros passos para transformar a forma como votamos. Até então, as eleições eram marcadas por processos manuais demorados e suscetíveis a erros. Com a introdução da urna eletrônica, o Brasil mostrou ao mundo como a tecnologia pode trazer eficiência e segurança para algo tão importante quanto o exercício da democracia. A urna eletrônica não apenas acelerou a apuração dos votos, mas também reduziu drasticamente as chances de fraude. Esse sistema, que parece simples à primeira vista, é fruto de um trabalho minucioso e inovador. Em muitos países, a contagem de votos ainda é feita manualmente, enquanto aqui já experimentamos a praticidade de resultados quase imediatos. E o mais interessante? A tecnologia continua evoluindo, incorporando novas camadas de segurança e adaptando-se às demandas do eleitorado. É a prova de que a inovação pode ser um motor poderoso de mudança social. Além de ser uma inspiração para outras nações, a urna eletrônica também representa a capacidade do Brasil de liderar em áreas estratégicas. Ao simplificar e garantir a integridade do processo eleitoral, essa invenção reafirma que a transformação está ao alcance de quem ousa pensar grande. 6. Avião de pulverização agrícola, Ipanema. Quando o assunto é inovação agrícola, o Brasil mais uma vez ocupa o centro do palco com o Ipanema, o avião de pulverização criado pela Embraer. Este não é apenas um avião, e é um símbolo de como a tecnologia pode impulsionar o agronegócio. Além de ser projetado especificamente para atender às demandas do setor agrícola, o Ipanema foi pioneiro ao adotar o etanol como combustível. Essa escolha não só revolucionou a aviação, mas também reforçou a sustentabilidade no campo, algo essencial para o futuro da agricultura. O impacto dessa invenção foi gigantesco. O Ipanema permitiu uma pulverização mais precisa e eficiente, reduzindo desperdícios e aumentando a produtividade das lavouras.
Em um país onde o agronegócio é um dos pilares da economia, essa transformação foi nada menos que revolucionária. E o mais fascinante: o uso do etanol ajudou a reduzir as emissões de carbono, mostrando que é possível inovar sem abrir mão do compromisso ambiental. É como unir o útil ao essencial, produção e preservação andando lado a lado. Essa conquista não parou por aí. O Ipanema se tornou referência mundial e é utilizado em diversos países, provando que o Brasil é capaz de liderar em soluções tecnológicas para a agricultura. A Embraer não apenas criou uma ferramenta eficiente, mas também deu um passo à frente na busca por combustíveis renováveis na aviação. 7. Chuveiro elétrico. O conforto de um banho quente. Algo tão simples, mas que nem sempre foi acessível. Foi na década de 1930 que a empresa brasileira Lorenzetti apresentou ao mundo uma solução prática e revolucionária do chuveiro elétrico. Essa invenção transformou o cotidiano de milhões de pessoas, tornando o banho quente uma realidade acessível mesmo em lugares sem infraestrutura avançada de aquecimento de água. É fascinante pensar como algo aparentemente tão trivial mudou a forma como vivemos. Antes do chuveiro elétrico, esquentar água para o banho era um processo trabalhoso, caro e demorado. Com essa invenção, o Brasil não só simplificou a vida doméstica, mas também se tornou referência em inovação prática. Países ao redor do mundo, especialmente aqueles com recursos limitados, passaram a adotar o modelo criado aqui. Afinal, quem não prefere a facilidade de girar uma torneira e sentir o conforto da água quente em segundos? É uma daquelas transformações que parecem pequenas, mas que fazem toda a diferença. Hoje, o chuveiro elétrico continua sendo uma das invenções mais populares e difundidas do Brasil. Ele se adaptou às novas demandas, com modelos mais eficientes e sustentáveis. É um lembrete de que a inovação não precisa ser complexa para ter impacto global. 8. Walkman brasileiro, estéreo cassete. Muito antes de a Sony dominar o mercado com o famoso Walkman, o Brasil já havia dado um grande passo na história da música portátil. Foi na década de 1970 que Andrés Pavel, um visionário brasileiro, criou o Stereo Belt, o primeiro aparelho portátil de áudio do mundo. Imagine o impacto disso: pela primeira vez, as pessoas podiam carregar suas músicas favoritas para qualquer lugar, criando uma trilha sonora personalizada para suas vidas. Era como dar asas à experiência musical, permitindo que cada um transformasse sua rotina em algo único e especial. O Stereo Belt, apesar de não ter recebido o mesmo reconhecimento comercial que o Walkman, foi uma revolução em si. Pavel acreditava que a música tinha o poder de nos transportar para outros mundos, e sua invenção fez exatamente isso. Bastava conectar os fones de ouvido e, de repente, você podia estar em um concerto no meio do metrô ou em um momento de introspecção durante uma caminhada. Foi uma transformação tão significativa que mudou a forma como nos relacionamos com a música, tornando-a uma experiência pessoal e móvel. Embora o Stereo Belt não tenha tido o mesmo sucesso financeiro, Andrés Pavel acabou sendo reconhecido por sua contribuição à tecnologia de áudio portátil. Sua invenção foi o ponto de partida para um mercado que evoluiu para dispositivos como MP3 players, hoje, os serviços de streaming. 9. Anticoncepcional à base de progesterona. Imagine um mundo onde o planejamento familiar era um desafio gigantesco, com métodos pouco confiáveis e muitas vezes arriscados. Foi nesse cenário que o cientista brasileiro Luiz Carlos Baldini deu um passo inovador na década de 1960 ao desenvolver o anticoncepcional à base de progesterona. Sua pesquisa foi revolucionária e contribuiu diretamente para a criação de métodos contraceptivos mais seguros e eficientes. Não era apenas ciência, e era um impacto direto na vida das mulheres, permitindo maior controle sobre suas escolhas e seu futuro. Essa inovação teve um alcance muito além do Brasil. A pesquisa de Baldini ajudou a moldar a base para muitos dos contraceptivos modernos que conhecemos hoje. Para as mulheres, isso significou mais do que prevenir a gravidez, foi um símbolo de autonomia e transformação. Afinal, um simples comprimido carregava consigo o poder de mudar o curso de vidas e até de sociedades inteiras. A partir dessa descoberta, o mundo começou a encarar o planejamento familiar sob uma nova perspectiva. O legado de Baldini é um exemplo perfeito de como a ciência brasileira pode mudar o mundo.
O anticoncepcional à base de progesterona não só ajudou a avançar na medicina, mas também a promover debates sobre direitos reprodutivos e igualdade de gênero. 10. Técnica de poços horizontais para exploração de petróleo. E quando o assunto é tecnologia de ponta em energia, o Brasil também deixou sua marca. Nos anos 2000, a Petrobras desenvolveu técnicas inovadoras de perfuração horizontal para explorar petróleo em águas ultraprofundas, uma solução que transformou a indústria do petróleo. Essa abordagem foi crucial para acessar as reservas do pré-sal, um dos maiores tesouros energéticos do mundo. Não era apenas perfurar, era entender as complexidades do solo marinho e criar soluções sob medida para superar desafios extremos. A perfuração horizontal permitiu que a Petrobras explorasse áreas antes consideradas inviáveis, alcançando profundidades gigantescas e aumentando significativamente a eficiência na extração. Imagine um processo que envolve perfurar o solo em ângulos precisos para acessar camadas de petróleo a quilômetros abaixo da superfície. Foi como desvendar um quebra-cabeça geológico. E mais do que uma conquista tecnológica, essa inovação colocou o Brasil na liderança mundial na exploração de petróleo em águas profundas. O impacto dessa técnica vai além da economia e ela elevou o Brasil a um novo patamar na geopolítica energética. Empresas de diversos países passaram a estudar e adotar as soluções brasileiras, consolidando a Petrobras como referência global. Essa inovação prova que, com criatividade e determinação, é possível transformar até mesmo os desafios mais complexos em oportunidades. Agora que você viu essas 10 invenções brasileiras que realmente transformaram o mundo, pense no impacto que cada uma teve na sociedade. Mais do que tecnologia, cada ideia traz consigo uma história de superação, coragem e criatividade. E você? O que pode fazer para deixar sua marca no mundo? A inspiração está aqui, e o próximo passo é seu. Vamos juntos explorar mais histórias que transformam vidas? Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos conteúdos. A transformação começa agora, e pode ser você quem estará na próxima lista de inventores que mudaram o mundo. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Sargento Curioso, onde perguntas são missões.